Olá, alunos da Escola Antônio Custódio Mesquita. Aqui é a professora Valdenice e hoje nós estamos aqui reunidos para o nosso primeiro aulão de Biologia, conectados no Enem 2020, nas turmas de terceiro ano. Essa nossa aula ela vai abordar um tema muito importante para a prova do Enem, tá? E a gente vai estar aqui dando uma pincelada nesse assunto, do qual todos vocês já estudaram, mas a gente precisa abordar mais ainda o assunto e tirar as principais dúvidas de vocês, tá certo? Então, o nosso assunto abordado hoje é grupos sanguíneos, sistema ABO e RH. Nós vamos começar aqui abordando o assunto sistema ABO, o que é? Então, gente, o sistema ABO ele representa um grupo sanguíneo importante na determinação da compatibilidade entre os tipos de sangue, ok? Eu vou fazer aqui uma recapitulação de como foi descoberto esse sistema ABO. A descoberta do sistema ABO ela aconteceu mais ou menos em 1901 e essa descoberta ela teve o marco do médico Carl Landsteiner. Ele e a sua equipe eles perceberam que quando algum tipo de sangue era misturado, ocorria a aglutinação das hemácias, o que é chamado de incompatibilidade sanguínea. Desse modo, foi verificado que existia alguns tipos sanguíneos, o qual foram denominados o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o O. Então, daí foi que surgiu o sistema ABO. Outra coisa muito importante que a gente deve sempre lembrar é em relação à determinação dos tipos sanguíneos. Ela é uma condição genética constituindo um caso de alelos múltiplos determinado por 3 alelos, que vale aqui a gente ressaltar e lembrar muito bem. Quais são estes alelos? Isão, azão, isão, bezão e o isim. Então, aqui nós vamos ter o quê? Vamos ter o dominante e o recessivo, tá certo? Então, aqui, ó, o que eu coloquei para vocês aqui ainda em relação ao sistema ABO. A herança genética de grupos sanguíneos na espécie humana é um exemplo de alelos múltiplos ou polialelia. No sistema ABO, existem 3 genes que irão atuar na formação de tipo sanguíneo. São eles, como eu já tinha falado anteriormente, né? Isão, azão, isão, bezão e isim. Conforme o padrão de herança, os grupos sanguíneos podem ser do tipo A, AB, B e O. Os alelos dos genes para o sistema ABO, eles determinam a presença ou a ausência de substâncias na superfície externa das hemácias, ok? Agora, gente, a gente vai passar aqui, né, especificamente a falar sobre os tipos sanguíneos. Relembrando que os tipos sanguíneos são A, B, AB e O. Né? Então, são 4. Cada um deles, gente, é determinado pela presença ou ausência de aglutinogênios e aglutininas. Eu até quis destacar nesse slide aqui essas duas palavras do qual a gente não pode sair daqui hoje sem saber a diferença entre aglutinogênios e aglutininas. Então, tá aqui, ó. Os aglutinogênios são antígenos e encontrados na superfície das hemácias. Existem 2 tipos de aglutinogênio, o A e o B. Já as aglutininas, elas são anticorpos presentes no plasma sanguíneo e existe também 2 tipos, o anti-A
e o anti-B. Outra coisa, gente, aqui que a gente não pode deixar de ressaltar é que, por exemplo, ó, hemácias está ligada a aglutinogênio e aglutinogênio está ligado a antígenos. Anticorpos está ligado a aglutininas, tá? Então, assim, que está ligado ao plasma. Então, são 3 palavrazinhas que fazem ligação uma com a outra e que a gente não pode esquecer. Aqui eu ainda trouxe mais essa imagem para que a gente fixasse, tá? Esses 2 nomes, aglutinina e aglutinogênio. Ali você pode ver que aqui ele deixa um lembrete, né? Soro é igual à parte líquida do sangue, contém os anticorpos específicos livres chamados aglutininas, tá certo? Que é a mesma coisa que eu tinha falado anteriormente em relação a plasma, anticorpo e aglutinina. E as hemácias aqui, elas vão conter os aglutinogênios, que ele vai estar ligado aos antígenos, tá certo? Então, ali você pode ver na hemácia, né, que o aglutinogênio está no centro da célula, mais precisamente na hemácia, e a aglutinina está por fora, ok? Nessa outra imagem aqui, gente, a gente ainda continua falando sobre grupo sanguíneo, né? Grupo A, grupo B, grupo AB e o grupo O. Isso aqui são os tipos sanguíneos. Só que nesse quadro aqui, ele tem um resumo mais específico. Ele tá falando de genótipo e de fenótipo. Professora, mas eu não lembro mais o que é genótipo e o que é fenótipo. Pois então, a gente vai fazer uma breve revisão sobre eles para que eu possa explicar para vocês qual é o genótipo de cada grupo sanguíneo, ok? Então, assim, ó, vamos começar. O fenótipo, gente, ele está relacionado com as características externas, as características morfológicas, as características fisiológicas do indivíduo, ou seja, o fenótipo ele determina a aparência do indivíduo. E na maioria das vezes, ele é um aspecto visível. Como assim, professora? Um exemplo disso seria o quê? A cor e a textura da pele. Seria o formato dos olhos, a cor do cabelo, entre outros. O genótipo, gente, ele está associado às características internas. Então, veja a diferença, ó. Fenótipo, característica externa, ou seja, fora, e genótipo, características internas. Essas características vai levar a quê? A constituição genética do indivíduo, ou seja, o conjunto de cromossomos ou sequência de genes herdado dos pais, os quais, somado às influências ambientais, determinará seu fenótipo. Então, isso quer dizer o quê? Que o genótipo e o fenótipo, eles vão sempre estar juntos. Eles não são separados, ok? Dessa forma, o genótipo, ele representa a constituição gênica de cada pessoa, composto dos genes materno e paterno, como eu já tinha falado anteriormente. E a sua representação ela é baseada nos genes alelos, no caso, dominante, indicados pela letra maiúscula, né? Como a gente está vendo ali. E as letras minúsculas está indicando o gene recessivo, tá certo? Professora, você já tinha falado aí anteriormente em genes alelos, mas eu ainda não estou entendendo. Então, vamos aqui relembrar, vamos refrescar a memória de vocês, o que é que seria esses genes alelos. Gente, os genes alelos são responsáveis por determinar as características biológicas dos seres. São segmentos de DNA que se encontram no mesmo locus no cromossomo homólogo. Tá? Então, para que a gente entenda isso aí, eu tenho que lembrar que eu vou ter o quê? Gene alelo homozigoto, quando ele for igual, e eu vou ter heterozigoto quando ele for diferente. Lembra que eu falei para vocês que eu posso ter gene dominante e gene recessivo? Pois é, ele vai trabalhar
em conjunto com o homozigoto e o heterozigoto, ok? Então, aqui nesse quadro, por exemplo, o que é que a gente pode destacar aqui? Que nós vamos ter o quê? Os fenótipos do grupo A. Vai ser o quê? Do tipo sanguíneo A. Vai ser isão, azão, isão, azão. Ou isão, azão, isim. Professora, e por que é que tem que ser 2? Porque aqui vai ter a variação. Um vai ser paterno e o outro vai ser materno. Então, vai ser de acordo com a tipagem sanguínea do seu pai ou da sua mãe. Do mesmo jeito, ó, vai ser grupo B e grupo AB. O grupo O, você vê aí que ele é diferente pela questão dele ser recessivo. Então, ele é só isim, isim, diferente dos grupos A e B. E no caso do grupo AB, da tipagem sanguínea AB, ela também vai ser o quê? Como ele vai ter os dois, né? Então, ele vai ser o quê? Isim, melhor dizendo, isão, azão, isão, bezão. Nesse caso aqui, gente, você, né? Como a gente já tinha falado anteriormente nas hemácias e que é o aglutinogênio, e nas aglutininas, que é os anticorpos, que vai estar presente no plasma. Então, aqui você pode ver, ó, que o grupo A, ele vai ser o quê? Ele vai ter anticorpos anti-B. O grupo B, ele vai ter anticorpos anti-A. E o grupo AB, como ele já é os dois, ele não tem anticorpo nem anti-A e nem anti-B. E o O, ele vai ter ambos os dois, ou seja, ele vai ter tanto A como B. Tá certo?